cena, dois personagens no centro do palco político. No discurso, provocações, ataques e acusações. Na plateia, expectativa para saber o que de fato provocou o maior ataque recente à democracia do Brasil. Nas últimas horas, o tom se elevou, principalmente após o presidente Lula afirmar ao jornal El País que está convencido de que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o responsável pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. A entrevista com o presidente Lula ao jornal espanhol foi divulgada logo após o depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal sobre os ataques golpistas. De acordo com o opositor de Lula, o vídeo publicado logo após a ação dos vândalos em Brasília foi postado por engano sob efeito de medicação. Com a criação da CPMI para investigar os atos, antagonistas entram em cena. Afinam-se as luzes e abrem-se também as cortinas para a guerra de narrativas que promete estremecer os pilares da política brasileira. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. Não tenho dúvida de que ele tentou dar um golpe. Essa é a frase que o presidente Lula usou em entrevista ao jornal espanhol El País. A convicção de Lula sobre a responsabilidade do antecessor, Jair Bolsonaro, nos ataques de 8 de janeiro, coloca mais lenha na fogueira política sobre as investigações que apuram como se desenrolou a ação dos vândalos. O ex-presidente Jair Bolsonaro é um dos investigados por suposta incitação aos milhares de apoiadores declarados que invadiram a sede dos três poderes no início do ano, após colocar em xeque a idoneidade do resultado das eleições em postagem nas redes sociais. Bolsonaro compareceu à Polícia Federal para dar explicações e, de acordo com a defesa do ex-presidente, tudo não passou de um engano. E a fala de Lula ocorre logo após a defesa de Bolsonaro justificar a postagem dele como o resultado de um equívoco provocado sob efeito de morfina. Entre as justificativas de um lado e acusações de outro lado, o grande debate de hoje abre espaço para discussão sobre a possível autoria intelectual dos ataques que ainda marcam os primeiros meses do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A CPMI dos atos de 8 de janeiro avançou no Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento que permite a criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E um dos papéis dessa investigação é identificar os financiadores dos atos. Começo, então, o grande debate de hoje. Boa tarde, Caio Coppola e Eduardo Cardoso. Vou começar com o Caio. Você acha que Bolsonaro tem culpa no cartório e tentou dar um golpe? Vamos lá. Lula da Silva, esse grande bajulador de ditadores socialistas, afirma com absoluta convicção que seu antecessor é um golpista. Vejam só, logo Lula, o reconhecido adulador de tiranos, conivente com a violação de direitos humanos em países vizinhos, passador de pano para regimes antidemocráticos da América Latina e da África, nosso continente irmão. Esse é o Lula que não tem dúvidas que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, embora o ex-presidente estivesse sem cargo oficial, desinvestido de poder político, em terras estrangeiras, hospitalizado e em silêncio, eu diria até um eloquente silêncio. Mas enfim, o Lula também tinha certeza de que a lei das estatais deveria ser desfigurada para que ele tivesse centenas de indicações à sua disposição. O Lula tinha certeza de que a guerra na Europa era do interesse dos líderes ucranianos e que o conflito deveria ser resolvido, aspas, numa mesa de bar. Lula tinha certeza que a classe média deveria ser tributada ao consumir produtos estrangeiros. O Lula tinha certeza que a CPMI sobre os atos de vandalismo e depredação de 8 de janeiro deveria ser obstruída. O Lula teve muitas certezas ao longo desse começo de mandato, não é mesmo? Portanto, não é nenhum exagero atribuir às certezas de Lula da Silva a consistência de uma gelatina ao relento. Aspas para Lula, né? O maior financiador de obras de infraestrutura que o Brasil já viu em outros países. Não tenho dúvidas de que ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou dar um golpe. Essa é a certeza de Lula ao voltar à cena do crime, mas isso não passa de uma opinião. E aqui eu cito o manifesto dessa emissora,
Embora opiniões importem, elas não mudam os fatos. Fatos são indiscutíveis, não há alternativa para um fato. Fatos explicam coisas. Portanto, fazendo jus ao jornalismo independente da CNN e ao corajoso repórter Leandro Magalhães, que trouxe à luz as trevas do 8 de janeiro, vamos colocar os fatos primeiro, porque sobre eles nós temos certeza absoluta. Ao que consta, Jair Bolsonaro, que Lula chama de golpista, não se utilizou do cargo de presidente da República e de chefe das Forças Armadas para realizar ou instigar levantes ou atos subversivos durante o seu mandato. E na infame data de 8 de janeiro, como já foi citado, o ex-presidente estava desempossado, debilitado e, por que não, desterrado. Também é fato que depois da eleição, especialmente após o retorno de Lula à cena do crime, Jair Bolsonaro não instigou publicamente seus apoiadores a agirem de forma agressiva ou antirrepublicana. Tanto que o pretexto para a oitiva do depoimento sobre o 8 de janeiro é uma postagem relâmpago aí nas redes sociais no dia 10 de janeiro. É a posteriori. E agora, retomando aquele tema da ausência de dúvidas, vamos a outros fatos aí sobre o 8 de janeiro. Na véspera dos acontecimentos, o ministro da Justiça de Lula é alertado via relatório do diretor-geral da Polícia Federal sobre os riscos de invasão e depredação aos prédios públicos de Brasília. Da mesma forma, conforme reportado pela CNN Brasil, aspas, a ABIN emitiu alertas diários sobre risco de vandalismo em manifestações. Segundo a agência, os alertas foram transparentes e apontaram que seriam manifestações com volume e violência. As sinalizações da ABIN tiveram como base um alerta emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres de que havia um volume incomum de ônibus sendo fretados para Brasília, e isso suscitava uma atenção maior das autoridades. Portanto, o governo Lula tinha plena ciência dos riscos potenciais do 8 de janeiro. E por eventos anteriores, como por exemplo aquelas manifestações violentas do Movimento Sem Terra, nós sabemos que as forças de segurança em Brasília, com algumas dezenas de homens, têm plena capacidade de repelir esse tipo de ocupação. Também é fato que o governo Lula, em posse dos vídeos das câmeras de segurança, divulgou em caráter oficial trechos editados da invasão e, quando foi instado a divulgar essa íntegra, a íntegra dessas imagens pela imprensa, decretou o seu sigilo. Também é fato que, quando o jornalismo independente da CNN divulgou essas imagens, nós descobrimos que as forças de segurança, sob comando do governo Lula e especialmente do seu ministro do GSI, facilitaram o acesso de vândalos e manifestantes ao Palácio do Planalto. Os criminosos entraram caminhando pelas portas do edifício, foram recebidos com toda a cortesia e, depois de depredarem de forma bem seletiva as instalações, ainda foram agraciados com uma aguinha. Isso tudo uma semana após a posse do novo velho governo. E é sobre isso que não resta dúvida. Muito bem, eu pergunto agora ao Zé Eduardo Cardoso. Você acha que Bolsonaro tem culpa no cartório e tentou dar um golpe, Zé Eduardo? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. A cada dia que passa eu admiro mais o Caio. Porque quando ele tem uma pergunta embaraçosa e difícil de ser respondida, ele passa atacando o adversário e aí, ele encaixa a defesa da tese em que ele diz: não, Bolsonaro não engendrou nenhum golpe. Só faltou, ele não disse isso, tá? Mas só faltou ele dizer que quem articulou o golpe foi o Lula. Bem, Caio, você utilizou a expressão eloquente silêncio. Vamos falar do eloquente silêncio de Jair Bolsonaro em relação ao seu comprometimento com a democracia. Jair Bolsonaro, como deputado, e hoje a Folha de São Paulo faz um histórico fascinante, mostrou exatamente o que ele pensa sobre a democracia, Caio. Isso não é um eloquente silêncio. Sabe o que ele disse como deputado? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Isso é Jair Bolsonaro, deputado. Posteriormente, em 1999, ele diz o seguinte, que se ele fosse presidente, abre aspas, Caio, esse é o eloquente silêncio, eu fecharia o Congresso e daria golpe no mesmo dia. Não funciona e tenho certeza de que pelo menos 90% da população ia fazer festa, ia bater palma. Este é o eloquente silêncio de Jair Bolsonaro, deputado. E ele permaneceu com eloquente silêncio como presidente? Caio, como presidente, ele disse o seguinte, abre aspas, se tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. E apesar de tudo, veja, apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil. Mas o eloquente silêncio dele, Caio, continua. No dia 7 de setembro de 2021, ele ameaça o STF, xinga ministros e diz que desrespeitará ordens judiciais, com clara ofensa ao Estado Democrático de Direito. Da mesma forma, Caio,
esse eloquente silêncio dele, fez com que ele realizasse uma reunião uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em que atingiu duramente o sistema eleitoral brasileiro para deslegitimar o resultado das urnas. E, finalmente, esse eloquente silêncio dele, em dezembro de 2002, após a diplomação de Lula, aquele que você diz que silencia, cumprimentou os manifestantes que estavam lá defendendo palavras de ordem golpistas. Isso é eloquente silêncio, cara? Ele sempre teve um descomprometimento claro com a democracia. Ele sempre defendeu golpes de Estado. Ele sempre defendeu a ditadura militar. Ele elogiava torturadores, Caio. Isso é comprometido com a democracia? Isto é eloquente silêncio? É evidente que o inquérito policial vai apurar e nós temos que dar a ele o direito da presunção de inocência do ponto de vista jurídico. Mas do ponto de vista político, essa ideia de que ele errou naquela postagem, que ele estava dopado por morfina, chega a ser uma brincadeira, Caio. Ele sempre defendeu ditadura, sempre defendeu torturador, sempre defendeu golpe de Estado, sempre incentivou isso, conclamou a sua base o tempo inteiro a fazer isso. Seus agentes, digamos assim, de articulação sempre induziram a isso. Não dá para passar o pano na história, Caio. Ele é uma pessoa não comprometida com a democracia e, portanto, nada mais óbvio que ele engendrou essa situação, que o seu ministro da Justiça fez o que fez, por isso está preso. Uma minuta de decreto golpista, defendia a intervenção militar com base na Constituição numa interpretação absolutamente inaceitável. Ou seja, Caio, por favor, dizer que o governo Lula, através daquelas imagens, fez toda aquela situação de invasão do Congresso Nacional, do Judiciário, pelo fato de ter havido, sim, falhas no Palácio do Planalto, por favor, não dá para defender uma tese como essa, a não ser que você realmente queira atacar o Lula. Mas reservemos um outro dia para debater Lula e o autoritarismo dele. Daquele homem que não quis ter o terceiro mandato, daquele homem que foi contra a disputar uma outra eleição. Este é o antidemocrata que você acusa em defesa do democrata, que no Congresso Nacional homenageia torturadores. Jair Bolsonaro. Bom, doutor, já que você parece avesso à ideia de que as pessoas mudam de opinião, gostaria que você comentasse aqui matéria da Folha de São Paulo, aspas, Lula declarou admirar Hitler e Khomeini. Em julho de 1979, em entrevista à Playboy, Lula cita os dois líderes como duas figuras políticas pelas quais ele nutria admiração. O então sindicalista elogiou a disposição, força e dedicação de Hitler e afirmou, aspas, o Hitler tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Sobre Khomeini, outro monstro da história, eu não conheço muita coisa sobre Irã, mas a força que o Khomeini mostrou, a determinação de acabar com aquele regime, Caio, foi um negócio sério. Por favor, comente. Fácil de explicar, Caio. Eu falei que admirava o teu ponto de vista argumentativo, essa força, essa tergiversação. Isso não significa que eu admire suas ideias, Caio. As pessoas podem admirar pontos diferentes delas. Eu repito, você é um grande argumentador e um tergiversador como poucos eu vi, porque você ataca o mensageiro para fugir de enfrentar a mensagem. Agora, eu não posso dizer que eu admire seus pontos de vista. Por quê? Porque eu tenho uma visão diferente de você, eu respeito seus pontos de vista. Você tem uma postura conservadora, você defende o Jair Bolsonaro até no indefensável, você ataca o adversário para defender efetivamente o indefensável. Eu admiro esse teu poder retórico, agora não admiro teus pontos de vista. Talvez tenha sido isto que Lula queira dizer em relação a esses personagens. Eduardo, vamos então à segunda rodada de perguntas posso agora. Pedir um tempo de resposta? Eu fui chamado de tergiversador. Isso parece uma ofensa pessoal dentro dos parâmetros aqui que a gente acordou dentro da CNN. Tergiversador, ofensa pessoal? Por favor. Isso é argumentativo. Por favor, Caio. Qualidade pessoal. Caio e Zé Eduardo. Tergiversador. Caio e Zé Eduardo, eu vou à segunda rodada de perguntas enquanto eu vou conversando aqui com a minha equipe. Não me parece, Caio, de verdade agora que tergiversador tenha sido equiparado ao que aconteceu na semana passada, quando você falou sobre uma viagem pessoal do ex-ministro Zé Eduardo. Mas e o quanto ele estava, ou que ele estava ganhando em libras. Mas eu vou pensar aqui um pouco, enquanto isso eu faço a segunda pergunta.